Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que concede-nos a oportunidade de estarmos nesta casa, conhecendo os irmãos e adorando a Deus juntos. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Fábio, que nos confiou estarmos aqui nesta noite e que nos recebeu com bom grado também neste campo de trabalho. Que Deus abençoe a vida de todos, pois o Senhor tem uma palavra em especial para o nosso coração. Quero pedir a gentileza de todos que abram sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo 46, palavra extremamente conhecida de todos nós, que diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chama-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque o Senhor está chamando. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde ele estava, que lhe perguntou: O que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus a estrada fora. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Tome seu assento, por gentileza. Esta passagem, ela é relativamente conhecida de todos nós, pois não só no meio evangélico, mas é uma passagem extremamente conhecida de todos. Este episódio, ele acontece na cidade de Jericó. Nós não temos uma referência bíblica para saber qual era a relação de Jesus com a cidade de Jericó. A verdade é que Jericó, ela aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez que nós vemos Jericó é quando Josué com seu exército vai tomar a cidade. Jericó, naquela ocasião, ela era uma cidade murada, e nós sabemos que os sacerdotes, eles rodearam a cidade e o muro caiu e eles tomaram a cidade. Porém, Josué diz uma palavra que aquele que reedificasse a Jericó, ele seria amaldiçoado. Então, após esse episódio, nós podemos concluir que Jericó, ela é um lugar de maldição. E é importante também eu ressaltar esta noite que Jericó
é um lugar que é cobiçado à vista, pois Jericó ele é banhado pelo Rio Jordão. Há uma brisa suave que invade Jericó. Quem olhasse para Jericó sentiria o desejo de morar naquele lugar, porque era um lugar tão bom, o clima, havia água, o que você plantasse em Jericó dava em abundância. Porém, após a palavra de Josué, isso não acontece mais. Nós vamos olhar nos tempos do rei Acabe. Levantou-se um homem por nome de Hiel, e esse homem decidiu restituir a Jericó. E quando ele começa a reerguer a cidade, o seu filho primogênito morre. E quando ele coloca os portões na cidade, o seu segundo filho morre. E Jericó está sobre uma palavra de maldição. Estou falando isso para você entender o contexto de Jericó nesse período que nós lemos. Então, em Jericó, neste período, é levantado uma geração. Foi aberto ali uma escola de profetas. Nós vemos que Elias, antes de ser arrebatado, ele passa por Jericó e ele vai até o Rio Jordão e ele atravessa, e ali ele é arrebatado e levado em um redemoinho. Eliseu, ele passa a suceder o ministério do profeta Elias, e quando ele retorna, ele se depara com esse povo de Jericó. E o povo de Jericó, eles traz um problema para Eliseu. Eles dizem: como o senhor vê, essa terra é boa. Como o senhor vê, tudo aqui é bonito, é formoso à vista. Mas tem um problema. As águas são ruins. E a terra, ela é estéril, ela é improdutível, ela não produz nada. Agora você precisa entender que, embora Jericó está sobre uma maldição, está sendo levantado um exército de profetas em Jericó. E logo Eliseu, ele vai levantar uma palavra profética sobre Jericó. E ele manda trazer para ele sal. E ele joga sal nas águas. E as águas foram saradas. As águas que eram ruins agora é boa. A terra que é improdutível, ela passa a produzir. Ainda que eu seja tentado a dizer, mas eu não posso, porque a Bíblia não diz que a maldição de Josué ela foi quebrada, mas eu posso dizer que a terra aqui que era improdutível, que tinha água ruim, agora tem água boa e tem produtividade. O que você planta, você colhe, tem água boa, a região é boa. Então eu quero concluir que no Novo Testamento, quem olhasse para Jericó teria uma referência de um lugar bom para se viver, de um lugar que todas as pessoas chegavam e achavam aconchegante. Tem água boa, tem o que você planta, você colhe, tem água, o ar é bom para respirar. Mas deixa eu te dizer algo, nem sempre o fato de você estar num lugar bom quer dizer que a sua vida esteja boa. Nem sempre um lugar aconchegante faz de você uma pessoa feliz. Em Jericó tinha este homem que nós chamamos de Bartimeu, que na verdade Bartimeu é uma relação de filho de Timeu. Nós não sabemos o nome deste homem, mas eu posso concluir que a situação dele não era das melhores. Ele vivia em um lugar bom,
mas a sua vida não estava boa. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele ficava à beira do caminho, e este homem ficava à beira do caminho por um só motivo: para pedir esmolas. E foi colocada uma capa sobre ele, e essa capa, ela era costumeiramente colocada sobre pessoas deficientes, pessoas aleijadas, e era colocada essa capa, e nessa capa estava escrito: este é um maldito e precisa viver de esmola. Pois essa sentença, ela era dada pelo Império Romano, que colocava sobre essas pessoas defeituosas, que diziam que elas deveriam viver de migalhas. E este homem estava à beira do caminho pedindo esmola, e ele era cego. Tudo que ele tinha na vida era o que as pessoas davam para ele, por misericórdia, por compaixão, por dó. Mas a Bíblia vai dizer que este homem um dia, ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. Você precisa entender uma coisa: Jesus, embora ele não tivesse nascido em Nazaré, ele nasceu em Belém, ele teve uma fuga para o Egito, mas ele viveu a sua juventude em Nazaré. Então ele recebe essa referência, essa nomenclatura de Jesus de Nazaré. Quem conhecia a Jesus, conhecia por esta referência: Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. E este homem, ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por Jericó. Evidentemente, se ele ouviu, é porque alguém estava clamando ou chamando por Jesus de Nazaré. Mas quando esse homem ouve que Jesus de Nazaré está passando por ali, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda isso, ele ouviu que era Jesus de... Não ouvi, Jesus de... E passou a clamar a Jesus, filho de... Ele ouviu que era Jesus de... E passou a clamar Jesus, filho de... Você precisa entender uma coisa: que nem tudo que as pessoas dizem, você deve dizer. A maneira como as pessoas veem Jesus não é a maneira que você deve ver. Aquele homem, ele era cego. Ele ouviu Jesus de Nazaré, mas ele passou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O fato desse homem clamar Jesus, filho de Davi, não é relativamente filho, mas fala de uma descendência. Mas quando eu falo de uma descendência de Davi, eu estou falando de uma palavra profética, porque sobre a vida de Davi existe uma palavra profética que diz que o seu reino seria estabelecido eternamente. Oh, aleluia! Então, quando eu clamo Jesus de Nazaré, eu estou me referindo ao Jesus homem que foi criado em Nazaré, da cidade que ele fora criado. Mas quando eu me refiro a Jesus, filho de Davi, eu não estou me referindo a um Jesus terreno, eu estou me referindo a um Jesus que é rei. Aleluia! Você não entendeu? Eu vou repetir isso de novo, porque quando eu clamo Jesus, filho de Davi, eu estou falando de um Jesus que estabelece um reino eterno, de um reino que não tem fim, que é um Jesus de autoridade. Aleluia! Aquele homem, quando ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: este homem de Nazaré, ele não é qualquer um, existe uma unção de rei sobre a vida dele. Oh, aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. A segunda coisa que esse homem, ele entendeu, é que se ele clamasse
Da mesma maneira que todos clamavam Jesus de Nazaré, o seu grito, ele seria apenas mais um na multidão, não havia nenhuma diferença. Mas quando ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, ele começa a chamar a atenção, porque as pessoas clamavam Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, e ele começou a adorar diferente. Oh, aleluia! Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a atrapalhar todo mundo que estava clamando Jesus de Nazaré. E ele continuava a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, para esta noite, você precisa entender que precisa chamar a atenção dele de uma forma diferente. Não é como todos fazem, não é costumeiramente, não é religiosamente, mas você precisa referenciá-lo, ele, como rei, como Senhor da sua existência, como Senhor da sua casa, como Senhor da sua família, como um Senhor que muda a tua história. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui me envolvendo. A presença do Senhor está nesta casa. Oh, aleluia! E quando aquele homem está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas começaram a ficar atrapalhadas. O cântico do Jesus de Nazaré começou a perder a força. Por quê? Porque eles se incomodaram com o grito de filho de Davi, dizendo: fica quieto, cego, você está nos atrapalhando, nós precisamos clamar a ele. Só que tem uma coisa: quando eles começaram a tentar calar o cego, o grito de Nazaré começa a perder a força. Sabe o que eu quero te dizer? Que todas as vezes que alguém se levanta para tentar atrapalhar a tua vida, todas as vezes que tentam atrapalhar você de adorar o teu Deus, eles começam a perder a força. Aí eles se preocuparam: cego, fica quieto, cego, fica quieto. E ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: vai ter muita gente que vai perder a força, que estão se levantando contra a tua vida, tentando acabar com a tua história, tentando acabar com os teus sonhos, tentando atrapalhar você servir a Deus. Eles vão perder a força. E o meu Deus diz para o seu coração: seja persistente, continue clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Continue a clamar. Deus está dizendo: não desista, continue a clamar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh, Rabaia, levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar, porque neste momento o meu Deus está fazendo muita gente perder a força, e você começa a avançar. Oh, glória! Oh, glória! Oh, Rabaia, Candaramanaia. Eu estou sentindo a presença de Deus me envolvendo aqui. Oh, Rabastubi Andarai. Oh, glória! Oh, glória! Eu vou começar a concluir. Aleluia. Este cego, ele é constante. Ele não para diante das adversidades. Quando tem adversidade, aí ele começa a clamar mais alto.
E Jesus ouviu a voz do cego. Aleluia. Aleluia. E aquele homem clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E misericórdia não é uma atitude em favor dele. Preste atenção. Misericórdia é um sentimento. Misericórdia é quando o que ele pedia é para que o Senhor se colocasse no lugar dele. Isso é misericórdia. Eu posso ter um sentimento de misericórdia por alguém e não fazer absolutamente nada. Só que a misericórdia de Deus, ela não é igual à misericórdia dos homens. Porque se Deus, ele se compadece de alguém, ele sempre se move para mudar a história. Ele sempre move para tirar a angústia, para tirar o sofrimento. Então o cego sabia que se Jesus sentisse misericórdia, a sua vida certamente seria mudada. Mas Jesus, ele não só sente misericórdia, mas ele manda chamar o cego. Resumindo, Jesus chamou o cego. Quando Jesus chamou o cego, a Bíblia diz que imediatamente ninguém mandou ele tirar a capa. Simplesmente quando Jesus chamou, ele tirou a capa para encontrar-se com ele. Oh, aleluia! Sabe o que eu quero te dizer? Que não existe título que colocaram na sua vida que permanece depois da chamada dele. Oh, aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele pode ter colocado 1001 títulos na sua vida, mas o poder da chamada, oh, aleluia, ela arranca todo título negativo que tentaram colocar na minha e na sua vida. Aleluia, preste atenção, porque não precisou o milagre chegar para ele perder a capa que colocava um título nele de maldito. Somente a chamada, oh, aleluia, quando Jesus chamou, ele já abandonou a capa, porque uma vez chamado, quem me coloca título é ele, quem coloca nomenclatura em mim é ele, e não há quem possa tentar colocar uma palavra de maldição na minha vida, porque ele me chamou e chamou a você. Oh, aleluia, levante a sua mão, só quem foi chamado, só quem foi chamado, só quem foi chamado, porque a chamada quebra a maldição, a chamada muda a história. Tem muita gente aqui que dormia na sarjeta, não era ninguém diante da sociedade, mas ele te chamou, ele te chamou, ele te chamou, e ele quer que você arranque esta capa de derrota nesta noite, porque uma vez chamado, não existe título de derrota nem na minha e nem na sua, porque ele chamou. Ora bacandaraia. Não, meu filho, perceba que ele tirou a capa. Não dá para chegar aqui depois de chamado, querendo trazer as maldições que vieram lá de fora. Nesta noite, o Senhor te convida, arranca todo este mal, porque Deus está dizendo: tu não foi feito para ser derrotado, não foste feito para ser um projeto do sistema. Ele te chamou,
Ele te chamou, Ele te chamou. Alamandaia carabadara cheia. Oh, aleluia. Tem muita gente que não vai entender o processo da tua chamada, o porquê Jesus não chamou alguém que estava no meio da multidão, alguém até que tinha mais capacidade, mas Jesus não olhou. Jesus olhou para a beira do caminho e mandou chamar um mendigo, porque Ele escolhe quem Ele quer, quando quer, para fazer o que Ele quer, e ninguém vai interferir nos projetos que Ele tem. Aleluia. A chamada é a chamada. Aleluia. Arabada carabash. O cego não quer saber se o milagre vai acontecer ou não. Se Ele me chamou, eu já não tenho mais capa de derrota. Aleluia. Quando o cego chega diante de Jesus, Jesus disse: eu te chamei. O que queres que eu te faça? Aleluia. Aquele homem era um homem acostumado a pedir. Certamente já tinha técnicas para pedir, pois quando fazemos alguma coisa todos os dias, nós aplicamos práticas. Lembro que eu era vendedor e eu já tinha tudo monitorado, já tinha resposta para tudo, porque acostumado a fazer. Certamente aquele homem era acostumado a pedir. Só que aquele homem, o que ele queria naquele momento, não era somente enxergar para viver uma boa vida em Jericó. Precisa entender isso. Aquele homem, ele não queria simplesmente enxergar e viver a sua vida. Não. Ele não queria perder a oportunidade. Aleluia. Se você não der glória a Deus, irmão, eu não tenho mais nada para falar para você. Mas aquele homem não podia perder a oportunidade, pois ele entendeu que ele estava diante do rei. E se ele está diante do rei, eu não posso deixar de olhar para ele. Eu não posso deixar de ver, de olhar para o olhar dele, porque você precisa entender que o olhar de Jesus, diante dele sempre segue misericórdia. Então ele disse: eu não posso perder a oportunidade, ainda que eu não veja nunca mais, mas neste momento eu preciso ver o rei. Aleluia. Você precisa entender que a oportunidade que ele estava tendo, ele dizia: não, eu não posso outra coisa na minha vida a não ser a olhar para o rei. Oh, aleluia. A gente fica preocupado com tantas coisas, ocupado pensando em tantas coisas, ansioso por tantas coisas, mas o meu Senhor, Ele quer te dizer esta noite: você precisa estar mais ansioso para ver o rei, para contemplar o rei, para adorar o rei, para ter a essência do rei na sua vida, porque ele, oh, aleluia, oriandarabacandaraia,
Porque o rei, ele sempre se deseja. O meu Senhor, ele quer se revelar, ele quer mostrar para você quem ele é, ele quer abrir a visão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sharai de Candarais. Aleluia! Aquele cego, ele pôde contemplar o rei. Aleluia! Ele teve o privilégio de olhar nos olhos do rei. Arai de Carabaia. Ele teve o privilégio de ouvir a voz do rei. Oh, aleluia! Ele teve o prazer de ter o contato, de se relacionar com o rei. Oh, aleluia! E o texto continua a dizer: e passou a seguir a Jesus por onde ele ia, porque uma vez que se relaciona com ele, a pessoa nunca mais é a mesma. Ele poderia viver em todo o conforto de Jericó, mas ele disse: não, eu vou seguir a Jesus. E Jesus estava indo para Jerusalém, e Jerusalém é o centro de adoração mundial da época. Então ele deixa todo o conforto, a prosperidade, e ele vai para Jerusalém, porque ele só quer adorar, ele só quer adorar. Orimi andaraia. Feche os seus olhos e comece a adorá-lo a ele por um instante. Comece a entregar a ele a sua adoração. Oh, aleluia! Porque não importa o que você tem nesta terra, não importa se você tem muito, se você tem pouco, mas você precisa se doar a adoração. Alai de Kamanaya Kandarais. Orimikanaramas Tubriande Karabadarai. Aleluia, adore a ele. Adore a ele, adore a ele. Exalte a ele. Oh, aleluia, ele quer se revelar esta noite. Oh, aleluia. Ele quer manifestar, ele quer te renovar, ele quer curar, ele se faz presente. Sharai de Karabadarai, Alamandurianda Karabadarai. Oh, Espírito de Deus, move, 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 move neste lugar. Xará de Calabadarás, Tubriande Carabaia. Aleluia.